E, bom, primeiramente, agradecer, né, essa oportunidade. Eu estava ali me preparando, tomando um banho para vir, e pensando assim, cara, em 2008, 2009, eu entrei em contato com o Neemias via e-mail, porque eu tinha descoberto aí, através da internet, o livro de Urântia. Eu lembro que na época eu fazia faculdade de teologia, eu parei a educação física por um tempo para fazer teologia e ficava muitas dúvidas, né? E uma das dúvidas que me deixava mais intrigado era a pessoa de Melquisedeque. É justamente um dos temas que a gente está falando hoje. E foi buscando através da internet, pela pessoa do Melquisedeque, que eu cheguei até o documento 93. Antes eu tinha encontrado os documentos de Qumran, que tem lá a história de Melquisedeque, é bem bonito até o livro, li bem rápido, eu falei, caramba, que legal, e começou assim a fazer bastante sentido algumas coisas para mim. Mas quando eu li o documento 93, aí assim, parece que foi uma enxurrada de conhecimento que eu fiquei tão abismado que eu comecei a ler aquele livro, que eu comecei a ler aquelas primeiras partes lá da introdução, que eu lembro que quando os reveladores falam assim, né, que vocês não são o único planeta habitado, eu lembro que eu cheguei em casa e olhei para as estrelas e falei assim, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Que imensidão. Então, eu fiquei totalmente apaixonado, né, por isso. E aí, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Neemias. Neemias, como sempre, foi sempre receptivo e acolhedor aí dos leitores. Já me deu o contato dele. Por coincidência, Neemias era quase meu vizinho. Ele morava aqui bem pertinho de casa. Aí, bom, conheci o Neemias, chamei ele para um café aqui em casa, tal. Acho que ele veio até foi no almoço, né, Mias? O Neemias veio no almoço, tal. A gente fez uma amizade aí. Bom, então estar aqui hoje, né, agradecendo aqui ao Neemias pelo convite, a todos os irmãos também, a Fundação Urântia, por ceder esse espaço aqui, para mim é uma honra, é muito prazeroso poder. Né, eu até falei aqui, com a sala de aula como essa daqui, só tem professores. É muito gostoso estar aqui com vocês. Preparei essa aula aqui com muito carinho, sim, com o melhor do meu sentimento aqui. Não sei, né, se vai estar realmente dentro dos formatos que a escola já vem trabalhando. Mostrei para o Neemias um pouco antes, ele aprovou o formato que eu fiz aqui. Vamos ver se vai funcionar para a gente, tá? Bom, é isso. Eu queria também dizer que agradecer ao Milton, né, e a todos os envolvidos na Escola Urante. E isso vai fazer um sentido muito grande para a gente aqui, principalmente depois dessa apresentação aqui, que é muito bacana mesmo. A história dos missionários de Melquisedeque, dá para a gente fazer aqui um paralelo com a gente, né, com Jesus e os missionários de Jesus. Então, assim, tudo isso é muito bacana. Fazer parte, um pouquinho que seja, desse momento é, sem dúvidas, uma honra indescritível para mim. Muito obrigado a vocês, aos irmãos, por isso. Amado Pai Celestial, nós agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em um ambiente virtual, onde nós podemos trocar de maneira organizada informações, conversar e assim enriquecemos o nosso intelecto, nos submetermos aqui a conhecimentos e experiências novas. Viemos te pedir humildemente
que nos ajude a nos tornarmos mais receptivos à ação do seu Santo Espírito, à ação do ajustador do pensamento em nossas mentes, para que eles possam realmente nos mostrar o caminho da verdade, nos fortalecer e engrandecer as nossas forças, dar-nos mais forças para rompermos com as dificuldades que se apresentam pelo caminho e assim nos fazermos mais disponíveis a Ti, mais disponíveis ao crescimento espiritual, mais disponíveis ao trabalho de disseminação da verdade junto aos nossos irmãos. Que os conhecimentos compartilhados aqui hoje possam vir a clarear a nossa mente e também a nos dar novos direcionamentos, novas ideias, novas formas de trabalhar diante dessa grande honra que é anunciar as boas novas do Evangelho e de todas as boas novas que estão contidas no livro de Urântia. Pedimos humildemente que nos ajude a nos tornarmos, assim como os missionários de Melquisedeque, também missionários da sua verdade. Agradecemos a Ti por tudo que tens feito por nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela para vocês. Pessoal, eu queria dizer aqui também, se alguém quiser, eu só não vou conseguir ficar olhando muito o chat, mas se alguém tiver alguma dúvida pontual aí e quiser interromper, fica à vontade aí, que eu acho que vai dar tempo da gente fazer isso. Joia? Bom, deixa eu voltar alguns slides aqui. Tá. Então, como já foi dito, o tema é a religião missionária de Salem. Basicamente, esse tema está baseado ali no documento 93, que fala sobre Macventa Melquisedeque, e tudo que for dito aqui vai ser encontrado muito facilmente lá. Tá joia? Primeiramente, vamos a alguns conceitos importantes aqui para um entendimento melhor da aula, né? Religião. Isso aqui eu peguei da internet mesmo, tá, pessoal? Peguei aqui, joguei no Google e dicionário, peguei aqui alguns conceitos. É uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. O 2 aqui é uma postura intelectual e moral que resulta dessa crença, né? Homens improbos que vivem longe da religião, seria o exemplo, né? 3, um sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias de um grupo social, estabelecido segundo uma determinada concepção de divindade de sua relação com o homem, fé e culto. Por exemplo, religião cristã. 4, culto que se presta à divindade, consolidado nesse sistema. 5, observância cuidadosa e contrita dos preceitos religiosos, devoção, piedade e favor. Então, são alguns conceitos sobre religião, né? Ainda falando sobre conceito, missionário, né? Um substantivo masculino, aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização, ou aquele que se dedica a pregar uma religião e catequizar e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé, né? Especificamente entre os povos pagãos aí. Então, seria aí o conceito de missionário que está escrito no dicionário, tá? Eu fiz essa pesquisa pela internet. Então, para a gente compreender melhor aqui o tema dessa aula,
a gente começa vendo o cenário que estava instalado na época da vinda de Melquisedeque. Foi aproximadamente aí o ano de 1973, antes do calendário cristão, né? Antes de Cristo. A gente se encontrava com um príncipe planetário apóstata. A gente tinha também todo o malogro aí da missão adâmica, e o que resultou num conceito muito vago sobre Deus e sobre deidade, e que acabou resultando aí na proliferação de uma vasta gama de concepções religiosas, que gerava aí o politeísmo, né? Vários deuses, crenças estranhas, tudo muito obscuro, né? As pessoas foram perdendo aí a noção de uma deidade única e também a concepção, né, que as pessoas iam desenvolvendo aí sobre o amor de Deus. E isso gerou também aquela crença de que o homem nascia aí em débito com os deuses, né? E a forma que eles encontravam de se apaziguar, de fazer a remissão, de se sentirem dignos de estar em paz com Deus, era através de sacrifícios, né? Então, sacrifícios de animais, principalmente. Então, a gente tinha ali a dificuldade para conceber a graça de Deus, né? Uma dificuldade bem grande, como a gente vai ver nos slides posteriores aqui. Época de muitas disputas e guerras na ponta da espada. As coisas eram resolvidas muito mais facilmente pela violência, né? Então, assim, pouco domínio do ego, da violência, né? Mudando aqui para o próximo. Então, o que acontece? A gente vai falar agora sobre as características gerais da religião de Melquisedeque, né? A gente pode dizer assim, olhando por cima, que havia uma igreja de Melquisedeque, havia um sistema de dízimo, havia um culto, né? E ele era muito simples. Existia o rito para entrar, né? Que era fazer um risco ou assinar numa tábua de argila. Então, assim, eles tinham ali um sistema, né, para poder entrar. As pessoas que entravam, elas comprometiam-se a memorizar o credo, né, o sistema de crença que Melquisedeque sugeriu para eles. Não era permitido, na religião de Melquisedeque, os sacrifícios. E para não ficar um espaço vazio, Melquisedeque ele instituiu o pão e o vinho, mais ou menos como Jesus fez posteriormente também. Então, existia a escola, né, para treinamento das pessoas. Essas eram as características gerais aí da religião de Melquisedeque, né? E quais eram os objetivos da religião de Salém, da religião de Melquisedeque? Os objetivos, principalmente, o combate à ameaça de extinção da verdade revelada. Como a gente sabe, a missão adâmica ela havia fracassado. A gente, então, já tinha aí bastante tempo depois de Adão e Eva. Então, a gente tinha um conceito bem vago sobre o que era a espiritualidade, sobre o que era Deus, sobre o que eram as deidades, sobre a verdade. Ela estava realmente bem próximo de ser extinta. Então, combater essa ameaça de extinção. Manter um pouco do status espiritual que ainda restava, né, na humanidade. Guardar o conceito de um único Deus nas mentes humanas, né? Porque a gente viu todo aquele toda aquela circo formado, a gente tinha ali várias religiões, vários deuses, pessoal cultuando bezerro de ouro e um tanto de coisas que
a gente vê aí que foge demais da verdade, né? E ser a luz da verdade para a vinda de Micael, a vinda futura de Micael, preparar o caminho para a vinda de Jesus, né? E facilitar aí o trabalho, né? Fazer um trabalho conjunto aí com a vinda de Jesus. Bom, no 93, 3.6 está escrito assim: esse grande instrutor subordinou tudo à doutrina de um único Deus, uma deidade universal, um Criador celeste, um Pai divino. Esse ensinamento foi enfatizado com o propósito de atrair a adoração do homem e preparar o caminho para a vinda posterior de Micael, como filho deste mesmo Pai universal. Então, Jesus vinha falar a respeito disso. Se já tivesse algo na mente do povo a respeito desses ensinamentos, ficaria o caminho já, meia parte do caminho já andado para Jesus, né? Então, isso foi de fundamental importância aí. Melquisedeque ensinou em algum tempo futuro, que em algum tempo futuro, outro filho de Deus viria na carne, como ele havia vindo, mas que nasceria de uma mulher. E, assim, Melquisedeque preparou o caminho, estabelecendo no mundo o estágio de tendência monoteísta, apropriado para a auto-outorga de um verdadeiro filho do paraíso, o único Deus, de fato, a quem ele tão vividamente retratou como sendo o pai de todos, e a quem ele representou para Abraão como um Deus que aceitaria o homem nos termos simples da fé pessoal. Então, essa religião de Melquisedeque, ela tinha uma crença, um credo a ser memorizado. E esse credo, ele se dividiria aqui em três aspectos. O primeiro deles era acreditar em um único Deus, que Melquisedeque ensinou, que se chamava El Elyon, né? O Deus Altíssimo, o único Pai universal e o Criador de todas as coisas. Né? Aceitar a aliança de Melquisedeque com o Altíssimo, né? Que conferia o favor de Deus à minha fé, sem sacrifícios e nem holocaustos. E o terceiro ponto aí era prometer obedecer os 7 mandamentos de Melquisedeque e contar as boas novas dessa aliança com o Altíssimo a todos os homens. Então, ela se baseava aí nesses três mandatos. Aí. No caso, aí, 4, né? Porque tem aqui também o fato de anunciar as boas novas. E tinha aqui também, né? E esse era todo o credo da colônia de Salém. Todavia, mesmo essa curta e simples declaração de fé foi excessiva e avançada demais para os homens daqueles dias. Eles simplesmente não podiam entender a ideia de obter o favor divino, né, por nada, apenas pela fé. Então, o homem queria, né, aquele sistema de barganha, aquela coisa que a gente está acostumado, né, o toma lá, dá cá, esse por esse, mas com Deus é diferente, né? A única coisa que a gente pode oferecer para Deus é a nossa vontade, é a nossa fé. Então, para eles era muito difícil conceber isso. Né? E aqui, eu só uma pausa para a gente recapitular aqui, né? Você está atento? Quais são os verbos, né, nas crenças a serem memorizadas e o que cada um deles significam, né? Aí a gente volta aqui para os verbos, ó. Então, o verbo 1 era acreditar em El Elyon. E o que significa acreditar em El Elyon? Abandonar as crenças antigas, né? Eu tenho aqui, bom, eu vou acreditar em El Elyon, então eu vou deixar as outras crenças. Isso já não é fácil hoje em dia, né? A gente fazer isso hoje em dia já não é fácil. Imagina num contexto daqui.
aceitar a aliança de Melquisedeque, aceitar ali uma vida pela fé, né? Ao invés de holocaustos. A gente pode levar em consideração até que os holocaustos, eles, na época de Jesus, já rodavam um comércio em torno disso, né? Então, assim, você mudar um costume não seria algo tão simples de ser feito, né? E o compromisso da pessoa ali em prometer que obedeceria aos 7 mandamentos e se tornaria também um pregoeiro dessa boa nova aí, dessa aliança com todos os homens. Então, aí a gente tem os verbos que a gente sabe que eles, mesmo para aquele povo lá, eles não são fáceis de fazer. Eles requerem daquelas pessoas uma mudança de vida em vários sentidos, em vários aspectos, em várias áreas da vida, né? Então, vamos lá, vamos progredindo aqui para a gente fazer uma linha de raciocínio em cima disso. Então, vamos lá. Quais seriam os 7 mandamentos? O primeiro deles, não servirás a nenhum Deus, senão ao Criador Altíssimo do céu e da terra. O número 2, não duvidarás de que a fé é a única condição necessária para a salvação eterna. O número 3, não darás falso testemunho. O número 4, não matarás. O número 5, não furtarás. O número 6, não cometerás adultério. O número 7, não mostrarás desrespeito pelos teus pais, nem pelos mais velhos. Então, a gente tem aqui esse sistema de crença todo aqui, e a gente tem o contexto daquela época, né? Vamos fazer aqui um trabalho de imaginação. Imagina como era a vida daquelas pessoas na época da encarnação de Melquisedeque. Então, a gente tinha aqui deidades múltiplas, e aí a gente vê o povo, hoje em dia, a gente vê cultos que são totalmente estranhos, pessoas fazendo, até hoje, fazendo sacrifícios de animais, até mesmo coisas esdrúxulas do ponto de sacrificar seres humanos, né? Há algum tempo atrás aconteceu isso, motivando aí o assassinato de uma pessoa até famosa na época, né? Então, assim, deidades múltiplas, eles estavam muito profundamente imbuídos de que o homem nascia com um débito com os deuses. Então, assim, imagina o medo, né? O que essas pessoas tinham na cabeça aí. Muitos sacrifícios, dificuldade para conceber a graça de Deus. Imagina o quão maior era a selvageria das pessoas, né? Até mesmo o que acontecia nos negócios, né? Muita trapaça, mentira, né? E isso era, a gente pode dizer assim, que era quase um costume, porque hoje em dia isso é usado ainda, naquela época, muito tempo atrás, a gente tinha isso de uma maneira mais ampliada. Poligamia, medo, violência. Então, a gente vem aqui com um sistema de crença que vai dizer esse tanto de coisas aqui, né? Não servirás a nenhum Deus, senão o Criador Altíssimo do céu e da terra. Mas aí o cara já fez uma promessa para o Deus dele. E aí, como é que eu fico? Como é que eu rompo essa barreira de medo no meu coração para poder adentrar essa nova fé, né? É necessário realmente uma força sobre-humana para você conseguir fazer isso e romper com uma fé já pré-estabelecida. Só estou vendo aqui que o chat está bem movimentado, então se alguém quiser comentar alguma coisa, como eu disse, eu não estou vendo o chat, né? Então, assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, liga o microfone e pode falar, tá? Não tem problema, não. Aí a gente tem aqui, né? Não duvidarás de que a fé é a única condição necessária para a salvação eterna. Outro paradigma muito difícil de ser quebrado, né? Você está ali todo dia, né? Trabalhando para muitas vezes comprar um animal para você
sacrificar no templo, sacrificar e ter ali o seu reencontro com Deus. Então, assim, tinha que ter toda uma iluminação divina para que você conseguisse acessar aí uma área mais espiritualizada da sua mente para poder acreditar nisso. Não darás falso testemunho, não matarás, não furtarás. E aí a galera fala assim, poxa, mas eu sou pobre, não tenho como conseguir as coisas e tal. Isso colocava ali uma série de mudanças sociais, né? Muitas vezes até mesmo nos negócios, pessoas usavam ali de falsos testemunhos para poderem conseguir uma vantagem sobre os outros e tal. E isso faz realmente com que a pessoa mude os seus hábitos, a sua vida, né? Em sociedade e consigo mesmo, né? De forma religiosa e de forma humana ali, no trato com as outras pessoas. Não cometerás adultério, não mostrarás desrespeito pelos teus pais, nem pelos mais velhos. A gente pensa assim, cara, as coisas são tão rudimentares, mas não são, não. Até hoje, isso é avançado. Se a gente for parar para pensar, até hoje existem pessoas que têm muita dificuldade de fazer o beabá, né? As coisas mais simples. Então, vamos progredir aqui um pouquinho. E o que aconteceu? Na escola de Melquisedeque, as pessoas iam, elas tinham acesso a essas informações, elas mudavam a sua mente, elas faziam ali a libertação dos seus paradigmas, né? Exorcizavam os seus fantasmas, os seus medos, e saíam dali como pessoas preparadas para falar sobre essa fé. E Abraão foi uma pessoa escolhida para esse ministério também. O livro fala que não é tão certo falar do povo judeu como sendo um povo escolhido, mas não seria errado falar de Abraão como uma pessoa-chave ali, uma pessoa escolhida. E ele não foi escolhido aleatoriamente. Dentre outros, ele foi escolhido. Por quê? Porque ele tinha potenciais de liderança, né? Porque já haviam esperando uma geração na família de Abraão, né? Os filhos de Terá, com significativa demonstração de iniciativa, sagacidade, inteligência, sinceridade, né? Então, Abraão ele tinha essas qualidades, né? Qualidades que são importantes para o desenvolvimento desse trabalho de perpetuação da verdade, de você conseguir perpetuar isso ao povo, né? E como a gente conhece, Abraão foi realmente um grande líder. Mas para Abraão foi necessário muita determinação, né? Para ele renunciar às honras da corte egípcia e voltar-se para o trabalho mais espiritual promovido por Macventa Melquisedeque. Então, assim, mudar a mente material para uma mente espiritualizada é algo que necessita uma determinação muito grande para nós e não seria diferente para Abraão, né? Aos poucos aí ele foi conseguindo fazer essa mudança de mente, né? Que chama de metanoia, né? Essa mudança de mente e entender mais a parte espiritual dos ensinamentos de Melquisedeque. E uma das coisas que foram decisivas para a escolha de Abraão foi justamente a localidade que a família de Abraão vivia, que era ali naquela parte da Palestina, onde já foi falado em outras aulas anteriores ali, que é um lugar muito estratégico no mapa mundial ali estabelecido, né? É um lugar muito estratégico, comercialmente falando, pessoas vinham do sul para o norte, atravessavam por ali, e ali era um rumo para todos os lados, né? E assim, havia muito fluxo de gente, o que facilitaria, né, posteriormente, com que os ensinos que ali estivessem fossem levados para outros cantos do mundo de uma maneira mais facilitada.
Então, essa aí foi uma das razões para a escolha de Abraão. E Abraão tinha os seus métodos antes e depois, né? Do que a gente chama aí de espiritualização, né? De Abraão. E o livro fala que os métodos de Abraão não eram tão ortodoxos, né? Eram métodos de belicosos mesmo, né? Então, Abraão ele tinha a ideia de conquistar uma outra cidade, chegar lá e, pela guerra, matar o povo, para depois ficar mais fácil deles escutarem o que ele tinha para dizer, né? Tanto que isso não agradou Melquisedeque, não era algo que era do feitio, né? Dos valores de Melquisedeque. Melquisedeque se distancia de Abraão, mas a gente tem que levar em consideração que a guerra ela era costume quase corriqueiro naquela época, né? E Melquisedeque conseguiu, por fim, mostrar para Abraão o objetivo espiritual e não o objetivo material dos seus ensinamentos. Então, assim, houve uma série de erros que a gente fala assim, poxa, mas Abraão chegou e foi pela guerra e tal, pela força. Sim, teve isso. Mas ele estava dentro de um contexto, né? Aquela guerra era um costume quase corriqueiro na época, e, querendo ou não, aos poucos, Abraão foi mudando a sua mente, através do contato com Melquisedeque, essa mente de Abraão foi sendo transformada. E Abraão conquistou muitas posses, né? E investiu bastante no templo e nas escolas de Salém. Então, assim, Abraão foi realmente uma pessoa-chave aí para o sucesso, né, dessas empreitadas aí. E fora Abraão, tinham outros missionários, né? Estudantes que, à medida que eles iam se aprofundando em conhecimento, à medida que eles iam se aperfeiçoando, né, eles eram enviados, né? Primeiro para tribos vizinhas, ali no Egito, ali na Mesopotâmia, na Ásia Menor, e eles iam ganhando cada vez mais alcance, né? Iam cada vez viajando para mais longe, e ensinavam o que aprendiam de Melquisedeque, a crença e a fé em Deus, e eram enviados a pontos mais longínquos. Aí eu preparei aqui uma representação aqui no gráfico, saindo aqui aqui dessa bacia aqui, que é chamada de bacia de Van, né? Aqui no Lago de Van, uma pequena demonstração aqui de como era as viagens que eles faziam, né? Então, ó, eles saíam daqui, olha a distância até a França, saíam daqui, a França não, aqui é a Europa, né? Iam para a China, iam para o Reino Unido, iam para as ilhas aqui próximo, para a Islândia. Cara, eles percorriam praticamente todo o mundo conhecido aqui, né? Olha o tanto, a distância que eles tinham aqui a ser percorrida. Imagina só o tanto de obstáculos que eles tinham que transpor para conseguir fazer uma viagem dessa. Hoje a gente tem avião, tem carro, tem navio, tem facilidades a mil. Se fosse para a gente fazer isso caminhando, seria algo, uma barreira totalmente intransponível. Mas fora a distância física, imagina o quanto que essas pessoas elas não tiveram que abrir mão das suas vidas para fazerem esse trabalho de levar essa verdade, de manter essa verdade, de anunciar esse evangelho. Até no Japão eles chegaram, né? Então, assim, e isso no pezão, né? Caminhando, muitas vezes utilizando ali de cavalos e tal, mas não importava a distância. Eles chegaram praticamente nos 4 cantos aí, né, do mundo. Então, foi realmente um trabalho muito legal. Olha o que diz o livro, né? As vidas e as experiências dos homens e mulheres que se aventuraram a sair de Salém, Mesopotâmia e Lago de Van para esclarecer as tribos do hemisfério oriental
representam um capítulo heróico nos anais da raça humana. Olha que bacana essa observação, né, que eles fazem aqui. Então, o que acontece? Todo esse trabalho gerou resultados, né? E os resultados, eles não foram tão grandes pontualmente naquele momento, né? Eles foram vagos, foram indefinidos. Se a gente for olhar assim de uma maneira crítica, o próprio livro diz que apenas a Palestina vingou, né? Os ensinamentos de Melquisedeque, levados por esses missionários, aos poucos eles foram se perdendo, né? E muito antes da vinda de Jesus, os ensinamentos dos primeiros missionários de Salém já haviam submergido, né, em superstições, se transformado em crenças antigas e foram se juntando com muitas coisas ali e acabaram se perdendo, né? O que ficou mesmo, a maior parte do que foi ensinado por Melquisedeque ficou preservado ali na Palestina, no local onde Abraão ficou, né? E o livro até diz, né, que é uma tendência humana, né, e um sinal de alerta para nós, né, que quando nós temos um novo conhecimento, nós tendemos a fazer com que esse novo conhecimento ele seja incorporado em velhas crenças. E isso é uma grande perca. A gente perde muito com isso, evolucionariamente falando, né? Porque isso faz com que a gente ande para trás e não para frente. Jesus até fala assim, né, que é necessário que a gente seja como crianças, né? E eu entendo isso muito como o ensinamento, né? Você esvaziar a sua mente do velho conhecimento para que você possa ter realmente acesso a um novo conhecimento, sem mesclar com os ensinamentos antigos, né? Sem fazer nenhum tipo de decréscimo do que você aprendeu, mas aprendendo coisas novas e partindo de um ponto adiante, né? Sem fazer aí a mesclagem com as crenças antigas e absorvendo os novos ensinamentos nas crenças antigas, tá? Então, isso é uma tendência humana. Abre-se aqui para a gente um sinal de alerta, porque a gente está em nossas mãos aqui com um conhecimento totalmente novo, um conhecimento ampliado da verdade, e a gente ficar ligado, né, nisso aí, porque senão a gente pode incorrer nesse mesmo sério risco aí que incorreu a sucessão de missionários que vieram na sequência, né? E assim a gente pode ver aí através da história. Bom, essa é uma parte, né, até aqui, é uma parte que a gente pode simplesmente constatar. Eu estou fazendo aqui o que eu acabei de fazer agora. Vocês poderiam simplesmente ler o livro e constatar tudo isso. Está lá, da mesma maneira que eu falei. Então, assim, eu estou praticamente lendo para vocês. Mas, essa parte de ler, você faz observando. Você está ali lendo e você está observando, você está prestando atenção no que você está lendo, você está vendo exatamente o que eu falei aqui. Mas para que a gente possa compreender melhor o peso dessas coisas, é necessário que a gente pense um pouquinho, tente sair um pouquinho da nossa caixinha e faça um exercício mental, né? E aí é onde entra essa segunda parte aqui, para a gente raciocinar um pouco em cima do que era aquilo tudo que o livro descreve, né? Eu acho que a gente tentando fazer esse exercício mental, a gente vai compreender um pouco mais profundamente o que são os ensinos contidos no livro. Só para relembrar aqui como era a vida das pessoas na época da encarnação de Melquisedeque. A gente tinha ali um politeísmo, deidades múltiplas, vários cultos, uma bagunça espiritual, pode-se dizer assim. Estavam imbuídos na crença de que o homem nascia com débito, né, para com os deuses. Eles pagavam isso através de sacrifícios, tinham uma dificuldade muito grande de conceber a graça de Deus. A gente tem também ali a questão da guerra, tudo era resolvido
muito mais facilmente através da violência, né? Tinha muita selvageria. Eu imagino que a trapaça ela seria algo que também seria usado ali para tirar alguma vantagem competitiva entre uma e outra tribo, entre uma e outra raça, né? Poligamia, muito medo, né? E o medo por si só, ele já é a porta de entrada da violência, né? Você pode ver que as pessoas mais violentas são pessoas que têm bastante medo, e muitas vezes elas se tornam violentas para tentar ali manter-se seguras, né, diante de qualquer tipo de ameaça. Então, assim, todo esse é o contexto, né, que eles vêm. A partir disso aqui, a gente pode começar a se perguntar algumas coisas, né? Sobre os missionários, né? Imagine só quantos obstáculos, quantas objeções aqueles missionários tiveram que superar para levar essa verdade aos mais diferentes tipos de povos, aos mais diferentes tipos de convicções. Eles tinham que lidar com pessoas que às vezes não eram nem um pouco diplomáticas, né? E tinham que, vejamos, né? A gente viu aí que tem o obstáculo da distância, muitas vezes a família, deixar famílias, muitas vezes o emprego, muitas vezes deixar filhos, né? Deixar os sonhos, tudo isso, né? Eles tinham que superar por amor a essa verdade, né? Por amor a esse bem maior que eles poderiam estar fazendo. Aí a gente pensa, né? Mas por que ter uma igreja, né? Uma igreja, do jeito que a gente vai pensar ali, né? Um sistema, um corpo, né? De crença, uma igreja, Melquisedeque. Hoje a gente pensa em igreja, a gente vê logo um templo na nossa mente, né? Mas qual que seria a vantagem deles terem essa igreja, né? Para um povo de muito tempo atrás, isso já representaria algo extremamente avançado. Ter um lugar, né? Ter algo organizado seria extremamente avançado para eles. No meio de toda aquela selvageria que eles viviam, ter uma igreja representava muita evolução, né? Qual seria a finalidade do sistema do dízimo? Além de tudo, manter aquela progressão, né, dos ensinamentos. Porque, poxa, para tudo que você vai fazer, é necessário você ter recursos, seja para pagar uma passagem, seja para proporcionar uma alimentação. Então, assim, tudo é necessário. Então, o sistema do dízimo era algo muito, eu acho que muito próprio, muito apropriado para aquele momento também. Qual era a importância dos ritos para aquele povo? Bom, até hoje a gente vê que os ensinos de Jesus, eles são ensinos que nos levam a uma interiorização, a uma refletividade de nós mesmos e a uma mudança de mente constante, né? Mas para que isso aconteça, você não pode simplesmente acessar uma área espiritual do seu corpo sem antes você ter um desenvolvimento intelectual, algo que para aquele povo rudimentar lá de trás era muito difícil. Então, os ritos, eles eram como se fosse a automatização desse conhecimento, né? E ficaria muito mais fácil para aquele povo se transformar psiquicamente e fazer com que essa transformação ela tenha ali resultados práticos na sociedade, nos cultos deles, e fazer com que eles evoluíssem, né, pelo menos caminhassem alguns passos para frente. Aí a gente entra, né? Por quê, né? De memorizar uma crença, né? Por que isso era importante para aquele povo de épocas longínquas? Simplesmente porque você está suscetível ao guiamento do Espírito, hoje já é difícil. Para eles era muito mais fácil obedecer um sistema de regras, entendeu? E mesmo assim, o livro fala que aquilo ali era altamente avançado para eles. E dependia apenas do domínio da mente, né? De você aceitar o que estava sendo dito, né?
Em outra época, quais foram os medos e objeções dos missionários enviados por Jesus? Além de tudo, né, isso que a gente falou, dos medos, das objeções dos missionários de Melquisedeque, os missionários de Jesus ainda sofreram represálias, sofreram grandes conspirações contra si. Eles tinham que, muitas vezes, se encontrar para poder ensinar o evangelho às escuras, em lugares totalmente longe de suspeitas, porque eles foram perseguidos, né? Foram perseguidos, foram mortos, foram tidos como pessoas desordeiras. Então, assim, mesmo isso não conseguiu parar essas pessoas, né? Elas foram determinadas a outro patamar, né? Não davam valor às próprias vidas em prol de ensinar a verdade aos outros, né? E por que os ensinamentos novos são tão difíceis de ser aceitos? Né? Por que esses ensinamentos eles foram tão difíceis para o povo de Melquisedeque? Por que eles foram tão difíceis na época de Jesus? E por que hoje seria diferente também, né? Eu vejo que cada ensinamento novo que chega até nós, ele vem com todo o potencial de te tirar de uma zona de conforto. Tá? Se você pega um ensinamento que você compreende o que ele quer dizer e você presta atenção ali no que você pode fazer para poder caminhar para frente, você vai perceber também que muitas coisas você vai ter que deixar para trás. Muitas coisas você vai ter que abrir mão, mas coisas essas que já podem ser muito valiosas para ti, ritos, valores que às vezes a gente se apega muito, né? O ser humano ele se apega a valores, a pessoas, a status, né? E tudo isso, quando você aprende algo novo, você compreendeu aquilo, não quer dizer que as outras pessoas compreenderam. Então, para que você demonstre através do seu exemplo que você converteu daquilo, ou seja, que você deu um passo adiante, que você não faz mais aquelas coisas, você tem que abandonar muitas vezes um grupo e caminhar para frente. Isso é muito difícil, né? Porque não é só o conhecimento ele vem com todo esse potencial de mudança de vida. E aí, quando você entende realmente o que precisa ser feito, né, aí a gente começa a sentir dificuldade em aceitar o que está sendo trazido de novo. Os missionários de Melquisedeque, eles representaram a terceira revelação de época. Os missionários de Jesus representaram a quarta. E hoje nós estamos diante de nós estamos diante da quinta revelação de época. Já pararam para pensar nisso? O tamanho, né, da honra que é isso para nós? A gente está lidando aqui com divisões epocais, né? Jesus, ele representa uma divisão epocal, uma revelação, uma quarta revelação. Melquisedeque representa uma outra revelação, a terceira. E hoje nós estamos aqui conversando a respeito da quinta revelação. Isso é grandioso demais, é muito bacana a gente pensar nisso, como nós hoje sermos, né, participantes desse momento. É algo fantástico para nós. E, bom, é um tema extenso e, por si só, daria uma sessão de aulas. Mas imaginem se os apóstolos de Jesus tivessem pregado o evangelho do reino e não o cristianismo. Como seria o nosso mundo hoje? Os missionários de Jesus, a gente vê pelo livro de Durante, que eles entenderam algo do ensinamento de Jesus e mesclaram ali com algo que já tinha na mente deles, com uma concepção que eles fizeram. Isso fez com que surgisse o cristianismo, né? Uma religião que é bem diferente da religião que Jesus seguia. A religião de Jesus é outra. Se eles tivessem ensinado a religião de Jesus, que é a religião que o livro de Urante ensina, hoje nós já estaríamos 1000 anos além do que nós conseguimos evoluir hoje. Porém,
está nas nossas mãos hoje fazermos ali, colocarmos os pingos nos is e muitas vezes através do nosso trabalho de formiguinha e ajudando as pessoas a corrigirem o rumo do caminho que elas estão traçando. Olha só que bacana, né? Esse momento histórico que nós estamos vivendo hoje, né? Voltando a dizer isso aí. Tudo isso estou dizendo para a gente refletir, tá, pessoal? Para a gente ter aqui, eu estou comentando um pouco, mas você vai refletir sobre isso depois. Vocês vão ver essa aula aqui depois no site e peguem essas perguntas e reflitam consigo mesmo, né? Tenham ali um momento de pensar, cara, realmente, como teria sido isso? É a partir daí que a sua mente vai começar a compreender realmente toda essa matéria, né? Todo o ensinamento que o livro está trazendo. E aí, diante de tudo o que vimos até agora, fica uma pergunta: o que podemos dizer sobre a importância da manutenção da verdade viva na mente dos homens? Isso é muito ou é pouco importante? Imaginem só, para a concretização do livro de Urântia, a gente tem uma comissão de seres que vieram de uma distância estupenda, né? Da capital do superuniverso, ou de Avona, seres que viajaram longas distâncias, que não mediram nenhum tipo de esforço para vir. Será que é pouca a importância de manter a verdade viva entre os homens? A verdade, ela tem uma importância crucial para nós, uma importância vital para o ser humano. Se não fosse assim, não teria tanto esforço para se revelar uma verdade para nós, né? E aí vem aquela dúvida também, né? Mas como o conhecimento da verdade ele poderia ajudar a nós, o povo de Urântia? Será que ele poderia nos ajudar a sermos menos violentos? Será que ele poderia nos ajudar a termos mais proatividade? Será que eles poderiam nos ajudar a sermos mais amorosos, né? A termos mais compaixão, a sermos pessoas que compartilham mais os seus conhecimentos? A gente sabe que à medida que o ser humano for progredindo em conhecimento, em desenvolvimento espiritual, o nosso mundo ele vai atingir um patamar de desenvolvimento tal que é chamado de luz e vida. A gente chegaria a um estágio de luz e vida. Então, imagina só, a gente como está trabalhando para que isso aconteça, né? Cada palavra do livro de Urântia, com verdade, com amor, que eu passo adiante, é uma colaboração que eu dou para que se concretize a luz e vida no nosso planeta, a luz e vida para o nosso povo, para que a gente acabe com as desigualdades, para que a gente acabe com as coisas que tanto nos deixam chateados, como, por exemplo, a corrupção, com tudo isso. Então, somente a verdade, uma transformação de dentro para fora pode fazer isso para o ser humano, né? E quais os benefícios à sociedade, quais benefícios a sociedade traria a disseminação global do conteúdo do livro de Urântia? Pare e pensa depois a respeito disso, né? Como que isso impactaria a todos nós? Qual o destino de um mundo onde a verdade é amada e praticada pelo seu povo? Gente, imagina só o tanto que a gente estaria, né, mais avançados em amor, em respeito, em perdão, em valores realmente transcendentes, se cada uma de pessoa que está próxima a mim, ela conseguisse visualizar o valor espiritual que existe e que está acessível a cada um de nós, né? Ao alcance de uma mão aí, que, como Jesus diz, né? O reino do céu está perto de vós, né? Então, pensem nisso depois, né? Quando vocês forem fazer uma revisão aí dessa apresentação de slides. E aí a gente para e se pergunta hoje, quem são os missionários da quinta revelação de época? Somos nós. Essa revelação, ela está hoje aqui diante de nós. Ela está chegando para mim falando assim, me dá vida.
Me dá a sua boca para que eu fale, me dá os seus ouvidos para que eu ouça as pessoas, me dá o seu corpo para que eu possa caminhar, me dá os seus braços para que eu possa amparar, abraçar as pessoas. Hoje, eu, a Sueli, o Henrique, o Neemias, todos nós somos os missionários. Tá? Podemos dizer que somos os missionários de Melquisedeque dos tempos atuais, mas hoje nós somos os missionários da quinta revelação de Ébola. E hoje a gente pode parar e pensar o que temos de diferente dos missionários de Melquisedeque naquela época. Quais as facilidades que estão ao nosso dispor hoje? Como esses novos missionários podem conseguir atingir um número maior de pessoas? Aí a gente se pergunta, os itens a seguir estão sendo totalmente explorados por nós, né? A internet, a sala Zoom, o Google Meet, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, o Telegram, o FaceTime, as chamadas de vídeo em grupo pelo WhatsApp. Olha o tanto de coisa que a gente tem disponível. Cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E hoje, se a gente está aqui, né, porque a gente está usando isso. Que coisa maravilhosa. As coisas se transformaram. A gente vive em um novo mundo, uma forma totalmente nova de levar o evangelho. Né? A gente tem uma apresentação de slides, um computador que está aqui na minha frente, um celular e diversas outras coisas. O que nos falta? Né? Nos falta, muitas vezes, vencer alguns tipos de barreiras. Né? E aqui, para a gente refletir, eu acho que esse é o último dos slides, né? O que a disseminação da verdade levaria de bom para o nosso mundo? E aí é com cada um. Né? O que isso, né, levaria de bom? Diante de tanto trabalho a ser feito, o que eu poderia fazer? Isso é individual. Eu não sei qual a sua resposta para essa pergunta. Mas ela merece ser refletida, né, com mais calma, com mais paciência, né, com um coração sincero, com a disposição mental de falar assim, Senhor, me usa de alguma forma. Se você se dispor, eu tenho certeza que o mestre ele te colocará em alguma função que vai ser muito proveitosa. Qual é o seu papel diante da quinta revelação de Ébola? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel na sociedade? Qual é o meu papel lá no box, na academia onde eu trabalho? Qual é o meu papel na minha família? Qual é o meu papel no meu vizinho aqui, na minha rua, no trânsito? Qual é o meu papel? Como que eu faço isso? Né? Levar o evangelho é só estar aqui na frente de uma plateia, de um público e falar? Será que isso é levar o evangelho? Ou será que é além? Né? Será que é uma forma, um estilo de vida, um comportamento? Será que é mais do que isso? Né? Será que é colocar o meu eu, o meu todo à disposição dessa verdade? Será que é servir a Deus nos meus contatos sociais, nos meus contatos de negócio, nos meus contatos de infinitas outras formas que a gente vive na nossa vida, trazer ele? Qual que é o meu papel diante da quinta revelação de Ébola? Né? Qual que é o meu papel? Antes de assumir assim, qualquer tipo de postura diante do livro de Urantia, eu falei para mim mesmo, eu criei um compromisso com mim mesmo. Eu falei assim, cara, eu não vou falar nada, mesmo tendo a plena noção de que o livro é a verdade, eu não vou falar nada, eu não vou me precipitar antes de ler o livro todo, antes de compreender realmente o todo dele. Eu acho que esse não seria um ponto importante para cada um de nós, né? Falar assim, poxa, eu já li o livro todo? Ainda não li. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me organizar. Foi fácil fazer essa jornada de leitura? Não foi fácil. Eu tive que pegar aí pelo menos meio ano, e eu pegava religiosamente mesmo. Todo dia ali uma parte da minha tarde e lia, prestando atenção, e foi documento por documento. Fala assim, gente, isso não acaba não, meu Deus do céu. É grande demais, é muito extenso esse conteúdo. Eu falo assim, é importante para eu entender o contexto. E assim, já lia perguntando ali para mim, né, o que isso aqui tem de diferente da Bíblia, com aquele medo de atingir o meu dogma religioso, né?
E, cara, toda vez que eu lia, ele atingia o meu dogma religioso, eu orava, Deus, me ajuda a ter coragem para continuar lendo esse livro, meu Deus. E aí lia lá em Romanos 8, falando assim, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem o passado, nem a profundidade, nem a altura, nada pode te separar do meu amor. Isso me dava força para continuar lendo. E quando eu terminei de ler a parte 4 foi praticamente toda uma desidratação de mim, que eu li e chorava, meu Deus do céu, não é possível. E eu ia chorando, ia compreendendo aquilo. Quando eu terminei, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é a verdade. Isso aqui precisa ser espalhado. Isso aqui não pode ficar contido aqui dentro dessas páginas. Precisa virar verdade, precisa virar vida, precisa virar pessoas. Isso precisa virar pessoas. Isso precisa estar na vida das pessoas. Isso precisa se refletir no mundo. E, assim, até hoje, quando eu leio, eu choro pra caramba. É muito difícil até falar sobre a parte 4 com algumas pessoas que eu me emociono, porque, assim, é algo que trabalha muito aqui no meu emocional, ver o exemplo de Jesus, né? Então, quais os obstáculos eu teria que transpor para ser um missionário da nova revelação de Deus para a humanidade? É o obstáculo da organização do meu tempo para que eu possa ler o livro todo? É o obstáculo de poder priorizar essa tarefa para que eu possa saber realmente o contexto do livro, para que depois eu possa ensinar para outras pessoas, para que depois eu possa tirar uma dúvida com amor ali das pessoas? Como é que eu vou falar de algo sem ter a propriedade de ter lido tudo? Então, assim, fica difícil. Então, isso é um obstáculo para você, irmão? Peça a Deus coragem e vá, você vai conseguir, mas tenha determinação. Fala assim, eu vou terminar a leitura. Faça isso. Tenho certeza que você vai crescer de uma maneira substancial no seu conhecimento do livro e também o Espírito Santo vai agir muito no seu coração, te dando aí um impulso muito maior para que você faça desse livro uma pessoa, para que você dê o espaço do seu corpo para que esse livro possa vir a refletir em você essa verdade. Isso é algo que é maravilhoso. Trazer o livro de lá de dentro das páginas dele para aqui, para estampado na sua cara, estampado no seu corpo, estampado na sua forma de agir diante da humanidade. Isso precisa ser feito, gente. Isso precisa, e isso não é difícil de fazer. A gente não tem que andar a pé até a Europa, a gente não tem que andar a pé até o sertão, a gente não tem que fazer isso. A gente tem internet hoje, e a gente tem os nossos vizinhos, que a gente pode chegar com essa revelação e fazer uma transformação na vida deles. Basta que a gente transponha pequenos obstáculos. A gente tem aí um pouquinho, né, de consciência e muitas vezes olhar para dentro de si e falar assim, Senhor, estou vendo que eu estou priorizando outras coisas, me ajude a priorizar as coisas que realmente fazem sentido. E aí eu tenho certeza que aquela chavezinha vai começar a ser girada aí na nossa mente. Diante de tantas facilidades que nós temos hoje, né? Sala Zoom, internet, YouTube, muita coisa. Diante de tantas facilidades que temos hoje em nossa frente, o que eu poderia fazer de ousado em prol da divulgação do conteúdo do livro de Urântia? É isso que eu queria chamar os irmãos para reflexão. Esse é o último realmente slide aqui. Mas o que eu posso fazer de ousado, né? Será que o que há de ousado para eu ser feito é muitas vezes parar um pouquinho em oração e falar assim, Senhor, envia-me a mim. Senhor, modifica-me para que eu possa refletir as páginas do livro de Urântia na minha personalidade, no meu corpo, na minha forma de lidar com as pessoas, na minha forma. Mas para isso eu preciso primeiro, Senhor, transpor a barreira de ler o livro todo. Então eu vou ler o livro todo, eu vou participar, eu vou conhecer mais, mas me prepara, porque eu estou a fim de fazer
o trabalho missionário de Melquisedeque na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho. Para finalizar, eu queria dizer um pouquinho do que aconteceu na minha vida, né? Depois do seminário de teologia. Eu não cheguei a terminar o seminário de teologia. Não cheguei a terminar. Vou dizer por quê. O seminário de teologia, ele me deixou um pouco frustrado e chateado por conta do peso comercial que traz aquilo. Eu entendo hoje que tudo é necessário dinheiro para poder girar a roda, né? Mas eu fui ali buscando uma sede muito grande de aprender sobre Jesus. Graças a Deus, eu consegui uma pessoa depois que me ensinou, que me ajudou a compreender a verdade de uma maneira diferente, né? Pela Bíblia mesmo, e eu abri os olhos ali para muitas verdades que, através da Bíblia, dá para a gente entender a verdade que está no livro de Urântia, né? Basta você ler buscando entender, e não só passar para dentro o que um pastor, um padre, alguma coisa está te falando, mas busque o discernimento que você vai conseguir. Aí o que acontece? Chegou um momento em que eu pedi para sair dessa faculdade de teologia. Nesse momento eu já conhecia o livro de Urântia, eu já conhecia um bocado ali do que tinha escrito, e o Espírito falou no meu coração, assim, a mim você serve não é em um templo, a mim você serve é lá dentro da academia mesmo, é fazendo o seu trabalho bem feito, é fazendo o seu contato com as outras pessoas de uma maneira agradável, amorosa, é levando isso às outras pessoas. Eu acho que hoje em dia, lá no livro, onde eu trabalho, acho que todas as pessoas, quando eu falo do livro de Nantes, falam assim, aquele livro estranho que você lê, né? Mas para eles, até então, é um livro estranho, mas em algum momento eles vão chegar e vão... Hoje em dia eu não falo mais em livro de Urântia, eu falo dos ensinamentos do livro. Eu falo, uma vez Jesus fez assim com um menino chamado Fortunato, e isso. A pessoa vê aquela história e fala assim, cara, que legal isso aí, de onde você tirou isso? Aí muitas vezes eu falo, está no livro de Urântia, né? E as pessoas hoje elas dão um ouvido de uma maneira diferente. Mas quando a gente traz esse ensinamento para dentro de nós e faz essas páginas do livro se refletirem na nossa vida, fica muito mais fácil da gente ter um grupo de estudo em todos os lugares que a gente vá, em todos os lugares que a gente esteja pisando. Então, assim, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Essas são as reflexões que a gente podia que eu quis, né, enfatizar agora. Eu sei que esse tema ele é um tema muito mais extenso. De maneira nenhuma ele vai ser esgotado aqui por mim, ou sei lá, acho que deveria ter aí muito mais aulas a respeito disso. Eu não quis dar tanto ênfase na parte observativa, porque eu acho que a parte de observar, a gente pode ler e muitas vezes observar o que está escrito ali, mas essas questões que eu levantei aqui, elas muitas vezes nos levam a um campo de ação. E esse campo de ação, eu acho que ele vai nos ajudar a mudar um pouquinho do contexto, do cenário que a gente vive. Tá bom, pessoal? Então, eu vou parar aqui de compartilhar, vou abrir aqui o chat, e quem quiser, né, compartilhar aí, falar alguma coisa, se eu não souber responder tudo, vocês falarem, vou pedir ajuda aí para o Henrique, para o Neemias, para a Su, para as outras pessoas, mas estou à disposição aí para que vocês comentem, perguntem, tá joia? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Deus abençoe. Obrigada, Adriano. Obrigada, Adriano. Obrigada, maravilhoso tudo que você fez e esse tanto que você fez a gente refletir, instigou o pessoal, foi muito rico, muito obrigada. Obrigado, Adriano. Eu me identifiquei com várias passagens aí, né, que você trouxe. Eu me vi ali em várias daquelas situações e realmente me inspirou bastante. Obrigado. Obrigado, Que legal. Adriano. Beleza. Uma honra.
Foi muito legal a sua aula de hoje. Colocou uma didática diferente, incitando a reflexão, trazendo um enfoque, um ponto de vista diferente na maneira de apresentar o estudo do livro. Eu gostei bastante. Peço desculpa por ter roubado alguns trechos da sua apresentação no meu estudo da semana passada, mas você superou isso com muita habilidade e apresentou o tema de uma maneira muito leve, muito saudável, muito legal. E uma parte que eu gostei bastante foi da reflexão sobre os apóstolos e os discípulos de Jesus. Em todos os nossos estudos hoje, nós olhamos pelo retrovisor e a gente fala como é possível que os apóstolos, os discípulos da época de Jesus, não tivessem percebido exatamente tudo o que eles tinham na mão deles e não tivessem absorvido todo o aprendizado que Jesus estava ali transferindo para eles, né? E nós não nos percebemos de que essa situação se repete com a revelação do livro de Urântia. E estamos repetindo aqui, muitas vezes, os mesmos erros, os mesmos problemas que os apóstolos e os discípulos de Jesus tiveram. Nós temos dificuldade de entender a grandeza e a magnitude dos ensinamentos do livro de Urântia. E essa reflexão que você propôs aí foi muito bem colocada, muito bem feita. Eu estou muito feliz de ter participado do estudo de hoje, ter visto a sua apresentação, acho que você foi brilhante. Muito obrigado, viu? Muito legal. Muito obrigado, Henrique. Eu queria dizer aqui que você não atravessou a minha apresentação, você preparou o caminho para a minha apresentação. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Bom, já sabemos que temos mais um aí para dar aula aí, né? Pode tirar o peso de alguns aí. Estou à disposição, gente. Sempre Tá que bom. precisar. Para mim é uma honra. Vou fazer uma pergunta também. Oi, Aélio. Sim, a seu dispor. Você trouxe uma metodologia diferenciada, como bem disse o Henrique agora, mas você trouxe pontos de reflexão que já é motivo de debates aí, acalorados até, pelo menos em alguns ciclos que eu participo. Você falou da experiência dos discípulos de Maquiventa, e também ele se espalhando por um mundo conhecido então, e chegou a falar dos apóstolos também, guardando algum paralelo. Nesse contexto, o mandato de publicação está alinhado com o que você chamou a reflexão, no sentido de que a gente tem que ir devagar, isso é uma mensagem para o futuro, nós temos que ser cautelosos, não tem nada de querer cooptação, de querer trazer gente para o redil. O que se fala sobre isso? Você chamou reflexão, mas não efetivamente se passou ao largo do que você chamou por reflexão. Gostaria de te ouvir sobre isso. Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu penso o seguinte a respeito... Eu posso fazer a pergunta de outro jeito, eu quero que você entenda a pergunta. Tá, então faz de uma maneira aí. A pergunta é, o mandato de publicação está alinhado com os ensinamentos de Jesus e a prática dos seus apóstolos e discípulos, e aí também está alinhado com o que o livro ensina sobre Melquisedeque e seus discípulos? Alguma dúvida na pergunta? Não, agora está certo. Bom, eu acredito que não. Eu acredito que o mandato de publicação ele está totalmente, assim, ele não está fora, né, desse contexto, ele está alinhado. Por quê? O mandato de publicação, a meu ver, ele é muito pé no chão,
é algo muito... Eu acho lindo aquilo ali. Primeiro porque ele diz que ainda não há o tempo. Então, assim, Jesus, ele ensina para nós a ter a paciência. Ele ensina os frutos do Espírito. E eu vejo que o maior erro dos seres humanos, né, sejam eles os cristãos ou não, é querer atropelar o tempo do outro. Muitas vezes eles não se comportam de uma maneira a respeitar o tempo do outro. E a gente quer, muitas vezes, convencer a pessoa, mas só que esse não é o nosso papel. O papel do servo é chegar e, de uma maneira didática, amorosa, compreensiva, ele levar a informação, tá? E se dispor, olha, se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para poder te ajudar a compreender o que ficar de nebuloso aí. Então, assim, para que você faça isso, você tem que primeiro passar por um pré-requisito, que é aprender, né? Eu acho assim, o primeiro pré-requisito do livro de Urântia é você ler ele e ter ali a concepção do contexto que ele está sendo escrito. Então, assim, eu vejo que, muitas vezes, a forma que Jesus enviou os seus discípulos, ela estava adaptada para aquele momento. A forma que Melquisedeque enviou os seus discípulos estava adaptada para o momento de Melquisedeque. Mas a forma que nós estamos sendo enviados hoje, ela está adaptada para o nosso momento de hoje. Então, eu vejo que é a mesma forma, só que com todas as modificações. Na época do livro de Urântia, ele ainda fala assim, imagina só o tamanho da dificuldade que eles tinham, visto que eles não tinham algo que vocês têm hoje, que é a imprensa. Então, imagina, eles não tinham nada por escrito. Hoje nós temos a imprensa, hoje nós temos o livro aqui na palma da nossa mão. O livro está aqui. E eu vou dizer ainda para vocês, eu não leio mais o livro, eu ouço. Então, eu estou no carro, eu tenho a facilidade de ouvir o livro de Urântia. Eu tenho a facilidade de acessar uma aula que o Henrique deu sobre os anjos. Eu tenho a facilidade de ver um ciclo de palestras. Então, assim, nós estamos realmente fazendo algo que está coerente com o envio dos missionários hoje. Isso passa por um processo de preparação. Eu acredito que a gente está fazendo ele de uma maneira satisfatória, até mais que satisfatória. Isso aqui é uma grande evolução, né? A escola Urântia, ela é uma grande evolução. E aí você pega aqui Milton, Henrique, Sueli, Lilian e os demais aqui, eles vão sair daqui com uma gama de conhecimentos, vão sair daqui tão capazes de ajudar as outras pessoas a compreenderem o livro de Urântia e vão ser capazes de não só fazer isso da boca para fora, mas também de exercitar os pontos que muitas vezes não foram exercitados por alguns outros missionários, né? Que é o ponto da paciência, esperar o outro ter a capacidade de raciocinar em cima disso e fazer a modificação na sua mente. Então, o que a gente está sendo treinado para fazer aqui é justamente isso. É dispor o meu tempo, porque isso é o mais difícil, né? Você pegar aqui, dispor o seu tempo para poder servir a outra pessoa, ensinando, levando o ensinamento para ela. E ter a capacidade, nesse seu tempo de ensinar, de não adentrar o tempo da outra pessoa. Você chega lá e apresentar o conteúdo. E aí, o processo que se segue, ao meu ver, ele é orar a Deus para que aquela pessoa consiga fazer as ligações necessárias, para que o Espírito Santo consiga o acesso que ele precisa ter na mente daquela pessoa para que ela possa compreender o lado espiritual desses ensinamentos. Isso pode acontecer rápido, isso pode acontecer devagar, mas eu acho que a gente está num processo muito bom, muito coerente com o mandado de publicação. Eu acho que isso seria muito apreciado por Jesus,
no que diz respeito ao método que nós estamos usando hoje. Eu acredito que Jesus ele agiria dessa forma. Na minha concepção, eu acredito que o YouTube seria muito usado hoje em dia para fazer isso, porque o YouTube é uma plataforma que você tem a informação ali ad eterno. Se não surgir nenhum tipo de lei que proíba ter isso lá, ela vai ficar lá, acessível a milhares e milhares de pessoas. Não é algo que eu falei e fico dito pelo não dito. Não, a pessoa pode voltar ao vídeo e escutar 1.500 milhões de vezes se ele quiser. Então, assim, o YouTube ele precisa ser muito bem explorado nisso, entendeu? Muito bem divulgado. Essa mensagem que eu vejo o Fábio, né, de Maringá, fazendo lá os pequenos trechos. Cara, isso é fantástico, isso é uma coisa maravilhosa. Então, assim, a gente está caminhando, mas está caminhando, eu acredito que hoje, com um passo mais largo do que a gente caminhava antigamente. As nossas... às vezes eu nem posso participar dos eventos do encontro. Isso é maravilhoso, né? Hoje em dia a gente tem tudo isso. Isso é viver a missão, isso é viver a missão, hoje é ser os missionários da Quinta Revelação. Então, cara, eu acho que a gente está totalmente alinhado com o mandato de publicação, com o que foi o envio dos missionários por Jesus e como está sendo, e como foi os envios dos missionários por Melquisedeque. Só que hoje a gente tem a facilidade de fazer isso sentado aqui na minha sala. Eu acho que eu respondi aí. Bom, posso falar um pouquinho, Adriano? Com certeza. Eu acho assim que já existe um bom grupo, né, de pessoas que tiveram esse despertar. Eu acho que todos que estão aqui são pessoas que já despertaram para essa missão, que entendem e respondem a esse chamado. É a impressão que eu tenho. Mas assim, a gente tem milhares de leitores no Brasil, né? E aí 99,9% ainda não receberam esse chamado. Eu acho que o desafio talvez seja conseguir despertar essas pessoas que já conheceram, que já beberam da fonte, que agora eles são um disseminador dessa água da verdade, né? Sim. Eu acho que é isso que falta. Quando o livro fala que, o mandado de publicação fala que o livro foi entregue muito tempo antes para que se formasse líderes e instrutores, a gente está bem no começo disso. Uma base, um alicerce para que a revelação possa ter sustentação no futuro. Mas é assim, quando você está construindo um prédio, você passa muito tempo, quem olha de fora parece que não está acontecendo nada, mas o alicerce está vindo lá de baixo. Então, eu creio que quando isso sair do chão, aí a construção vai começar a aparecer. Hoje eu entendo que a revelação está afincando raiz, né? Está se firmando embaixo, num campo que não é visível, mas está acontecendo. Então, a gente só vai ver o resultado disso lá no futuro. É verdade. Emílio, por favor, Adriano, me permita, só Sim. fazendo um adendo ao que o Neemias disse sobre o mandato de publicação, que você também citou aí, né, Adriano? Eu vou além do que o Neemias disse quando ele diz que são milhares de estudantes no Brasil, né? Mas, infelizmente, nós, dentro desses milhares, nós temos uma escola, né, a Escola Urântia, né, fundada por nosso irmão aí, o Neemias, né, que poucos desses milhares estão participando, né? E o mandato de publicação fala exatamente nesses grupos, né, nessas escolas, né, nesses grupos preparatórios para se conhecer o livro, para vivenciar o livro e para espalhar o livro e ensiná-los, né? Infelizmente, nós não temos ainda a adesão desses milhares, como disse o Neemias, né? A adesão desses milhares para sentar conosco, para vir para a escola,
né, para a gente se preparar e sair a campo como missionários, né, Adriano? Infelizmente, mas eu acho que nesse caso não seria a quantidade, sim a qualidade, né, dos alunos, né, que podem fazer grande diferença, os alunos prontos para saírem a campo como missionários. Estou certo ou me equivoquei na minha observação? Eu acredito que a gente precisa ter um parâmetro para saber como é que está realmente o desenvolver do trabalho. A quantidade, ela sempre foi um parâmetro usado. É gostoso quando você vê 50 pessoas na sala. É gostoso quando você vê, né? Isso é bacana. Mas, como você disse aí, para o fruto do trabalho, eu digo que uma pessoa compromissada uma pessoa que está ali com o coração e com o espírito voltado para isso, que está doando a sua vida, ela vale muito mais do que 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas descompromissadas. Entendeu? Então, a gente consegue fazer isso, motivar essas pessoas no nível espiritual? Eu acredito que sim. E o livro ele dá uma pista de como a gente pode fazer isso. Tá? Tem uma parte em uma apresentação que eu tenho preparado que ela diz assim: por que vocês não dão a oportunidade do Espírito Santo? Então, porque vocês não facilitam, assim, em termos, eu não estou falando exatamente o que está escrito, mas seria mais ou menos isso. Vocês não facilitam o trabalho do ajustador. Aí eu fico me perguntando, cara, como é que eu poderia facilitar o trabalho do ajustador? E eu percebo o seguinte: o ajustador ele está aqui me ajudando a entender a contraparte espiritual nas coisas que eu estou adquirindo através do livro de Durante e através de tudo, né? Se você tem um olhar espiritual, tudo que você vive serve como um ensinamento para que você cresça espiritualmente. Mas, especialmente no livro de Urântia, como que eu posso ajudar o ajustador? Eu acredito que seja utilizando, por exemplo, esse método que eu uso para estudar, que é: primeiro eu faço uma leitura observativa, onde eu presto atenção no cenário que está sendo ocorrendo ali determinado tipo de ação, né? Por exemplo, Jesus com o menino lá, Fortunato. Eu tento ver a pedra que Fortunato está sentado, eu tento ver o caminhozinho estreitinho que Jesus estava passando, eu tento ver isso. Isso eu estou observando, o texto está me descrevendo isso. Depois dessa leitura observativa, eu procuro fazer uma leitura um pouco mais atenta, buscando entender, poxa, mas por que Jesus falou isso para ele? Mas por que ele fez assim? Por que ele estava se sentindo assim? Qual a motivação de Jesus ao fazer isso? Isso vai me dar acesso a motivos que levaram Jesus a fazer isso, ou então a suposições de motivos, porque quando eu leio só observativamente, eu falo assim, pô, muito bacana isso aqui. Mas quando eu começo a tentar buscar o motivo de Jesus, eu falo assim, gente, olha o amor de Jesus por essa pessoa. Gente, olha o cuidado de Jesus por essa pessoa. Gente, é fantástico. Isso começa parece que o Espírito Santo ele começa a ficar feliz, assim, eu acho que ele fica feliz dentro do meu coração, que eu falo assim, gente, que legal, e eu chego a sentir, assim, um negócio por dentro, assim, que eu fico, cara, isso é muito, muito fantástico. E aí, depois que eu tento entender os motivos por quais, eu vou perguntar assim, eu não vou entender só o motivo, mas eu vou entender, essa estrada passava por aqui, e eu vou compreender o total, né, o contexto daquilo ali. Aí eu vou para um terceiro passo, que seria o passo em que eu pergunto para mim mesmo assim, falo assim, como é que eu poderia pegar esses ensinamentos que eu vi aqui Jesus fazendo, como é que isso poderia me ajudar a me tornar uma pessoa melhor? E esse passo eu chamo de aplicação. Eu tento ver assim, poxa, Jesus fez assim, será que eu poderia fazer isso na minha vida? Será que eu poderia observar uma outra pessoa que está sofrendo ali de alguma forma e chegar perto dela e tentar fazer uma aproximação de alma?
Será que eu poderia forçar uma barra com ela e muitas vezes tentar ali ajudar ela de alguma forma para que ela ganhe a minha graça e daqui a pouco ela abra seu coração e aí, quem sabe eu consiga, através disso, falar um pouco do livro de Urântia, quem sabe que eu possa lá na frente falar um pouquinho do amor de Deus para essa pessoa? Será que eu posso fazer isso? Então, eu observo, depois eu tento entender, depois eu tento falar assim, cara, o que eu posso aplicar na minha vida disso aqui? Quando eu faço esse básicozinho, esse básico do entendimento, eu estou dando a oportunidade do Espírito Santo agir no meu coração. E aí eu me torno muito mais do que um aluno, uma única pessoa. Eu dou a oportunidade do texto, da verdade, do ensinamento modificar o meu ser. Cara, quando a sua personalidade ela faz isso com amor, o Espírito Santo ele age assim de uma maneira que você vai começando a ver uma metanoia que você nem sabia que você seria capaz. Daqui a pouco você está amando mais, daqui a pouco você está respeitando mais, daqui a pouco você está fazendo algo que você nem sabe. Caramba, eu nem sabia que eu poderia fazer isso. Daqui a pouco você está com um grupo de estudo, daqui a pouco você está abrindo mão de sair para show para poder fazer, estudar e preparar a aula e tal. Daqui a pouco você está com a vida transformada. Então, assim, é importante a gente se dispor ao Espírito Santo. E eu acho assim que, poxa, mais vale 3 pessoas aqui com o objetivo de aprender a contraparte espiritual do livro e depois ensinar isso para outras pessoas do que uma sala com 50, 100 mil pessoas aqui, pessoas que muitas vezes estão descompromissadas, que estão fazendo um curso aqui na Escola Urântia para depois ter um diploma. Para que eu vou querer um diploma depois, né? Vou apresentar lá no Primeiro Mundo Moroncial, aqui meu diploma, né? Não vai servir para nada. Então, a única coisa que eu acho que a gente tira aqui, realmente, é esse contato com os irmãos, né? De ouvir o Henrique falando com tanto amor, a Sussu falando com tanto amor, o Neemias falando com tanto amor, e quantas vezes eu ouvi as mensagens do Henrique, e não foi nem a mensagem dele que me ajudou a modificar o que tinha de errado dentro do meu coração, foi a forma que ele falou. Então, assim, a forma que ele falou, muitas vezes, me serviu de uma mensagem que foi lá dentro do meu coração e falou assim, cara, é isso que eu precisava aprender hoje. Puxa, verdade. Então, assim, é isso, eu tô aqui aprendendo com pessoas que estão realmente determinadas, né? Está aqui o Montavani, está aqui a Lília, está aqui o Henrique, está aqui o Neemias, está aqui o Flávio, o Milton, e tá, cara, todo mundo, isso é fantástico, então não é a quantidade, é a qualidade mesmo, é a qualidade de quem está aqui, está com o coração aberto mesmo para o Espírito Santo jorrar e fazer as transformações necessárias, e daqui a pouco não é mais você, é o livro de Urântia que está andando pela cidade aí, e é isso. Então eu acertei, né, quando disse que é mais válido a qualidade, não a quantidade, né? Eu acredito que é, isso mesmo. E também tem um outro detalhe que, assim, às vezes a gente quer muita pressa, né? E a coisa já está andando rápido demais. A gente, às vezes, não nota. Eu, por exemplo, conheci o livro em 2001. Na época, eu encontrei 21 documentos traduzidos por voluntários. Estava num site que era estudantesdeurantia.cjb.net. Era feito por voluntários. Não tinha o livro de Urântia traduzido em português. O Dolabella ainda estava traduzindo naquela época. Então, assim, foi os primeiros documentos que eu li. Depois fui ler em espanhol. A UAB só foi surgir em 2003. Depois nós tivemos, em 2004, o livro de Urântia foi disponibilizado na internet, né? Era a versão online. Só em 2008 saiu o livro impresso. E quando saiu o livro impresso, todo o sonho nosso era que a gente conseguisse comprar em alguma livraria, porque a gente tinha que importar dos Estados Unidos. A Tamara mandava para mim caixas com 6 livros, o frete saía mais caro que o livro. Nossa. E aí eu vendia pela loja, mas saía muito caro, porque a gente comprava em dólar, pagava frete em dólar, vinha 6 livros só, não podia mais do que isso, porque se fosse mais do que 6 livros, seria taxado. Então, assim, foi assim, por muito tempo. Então, hoje nós temos o livro
disponível na internet, qualquer pessoa pode baixar, tem aplicativo para celular, tem a sala Zoom, porque uma época que a gente tudo que queria era ter alguém para conversar sobre o livro, ter um grupo de estudo, alguém que eu pudesse falar, olhar assim, e o povo falar assim, esse cara é louco, ele está falando, vou falar umas coisas loucas do livro. Então, assim, nós temos tanta coisa hoje, né? Então, assim, Ferramentas aqui não faltam, né, Neemias? caminhou muito, mas caminhou muito mesmo, sabe? Se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos 20 anos. Imagina daqui 20 anos, né? Como é que não vai estar? Então, eu vejo que está indo muito bem. A gente, às vezes, quer sonhar, né? Mais alto. A gente sempre quer mais. Mas está indo bem, graças a Deus. A revelação está caminhando bem. Hoje, já, quantos livros já não tem? A tradução já, acho que deve ter umas 20 traduções já. Então É o é isso. amor à primeira vista. Perfeito. É o amor à primeira vista. E falando aqui, né? Hoje, notem isso, hoje nós somos o reflexo, o eco daquele trabalho começado pelos missionários de Melquisedeque. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Olha que coisa bacana. Às vezes a gente pensa assim, mas não vai ter muito resultado. Tem resultado sim, cara. Qualquer palavra que você falar, ela vai modificar alguém. Qualquer coisinha que você postar no seu Instagram, ela vai tocar o coração de alguém. Né? Eu estava até falando com o Neemias esses dias, um amigo meu, ele falando assim, cara, eu estava postando umas mensagens da Igreja Universal esses dias, aí eu falei, vou parar de postar. Você acredita que alguém chegou para mim no meu direct lá e falou assim, cara, por que você não está postando aqui? Eu estava me ajudando tanto. Ele falou assim, caramba, olha só. E muitas vezes a gente, é só uma postagem? Não, é uma postagem que vai fazer a diferença na vida de alguém. Ali, a pessoa ela vai ler, muitas vezes tem uma palavra ali que estava esperando o momento certo para cair uma fichinha de alguma coisa, para aquela pessoa, caramba, é viver a verdade, é espalhar a verdade, é fazer com que essa verdade ela esteja no ar, esteja aqui no contato com a pessoa. Quando a pessoa abrir o Instagram, ela vê lá, uma postagem aqui, pô, bacana, ela já lembrou. Né? Então, assim, essas pequenas coisas, elas fazem a diferença, né? Muitas vezes eu sou rápido para poder compartilhar lá no Facebook alguma coisa que não vale nem a pena e, poxa, às vezes a gente não tem essa mesma perspicácia para poder compartilhar algo que vai fazer um resultado tão bom como o livro de Urante fez na minha vida, né? Pode fazer na vida de outras pessoas também. Muito obrigado, mais uma vez. Bom, obrigado. Obrigado, Adriano. Uma ótima noite a todos. Né? Muito obrigada. Obrigada, Tá igualmente. ótimo. Muito bom. Obrigada. Até semana que vem. Até semana Obrigado, que vem. pessoal. Até O semana que questionário vem. já está lá, viu? Podem ir lá. Tá bom. Vamos lá. Neemias, você não vai sair agora não, né? Eu queria só ler aqui o que está no chat aqui, rapidinho. Legal. Quem quiser já ir saindo aí, galera, sem problemas. Quero ver aqui se o pessoal Boa noite. colocou. Boa noite, Su. Que legal. A Namá falando aqui. A Namá estava aqui? Acho que é a Eliane, não? Namá, aqui, ó. Namá mesmo. Estava logada como Namá. Eu não vi. Faz tempo que eu não a vejo aqui, cara. Também não vi nome de Namaki não, viu, Adriano? Eu vi Eliane, a mãe dela. Tá aqui no chat, aqui, ó, às 8h32. Não, que ela não mandou no privado aqui, é verdade, vocês não vão ver, não. Tá no privado. É por isso. É no privado só você que recebe, viu, Adriano? Aqui, ó, a Lilian falou assim, quem imaginou no passado que alguém seria ouvido a 1.000 quilômetros de distância, como se estivesse falando pessoalmente, né? Olha que coisa maravilhosa hoje. A Adriana chorando igual a mim. Creio que todos aqui já choraram várias vezes ao ler o livro. Oxe, é só
Eu leio alguns aqui, meu amigo, eu tenho que estar sozinho, porque é difícil. Eu que escrevi isso. É. Essa semana passada, Semana Santa, eu chorei demais, que eu propus ao pessoal do Ciclurante para lermos os documentos que falavam sobre a Semana da Páscoa, né? A semana em que Jesus sofreu, morreu. Eu chorei a semana toda, e domingo passado nós fizemos a leitura da ressurreição, mas eu chorei para burro, tive até que sair da sala para não chorar. De tão emoção que eu... Nossa, Eu era esse livro me faz casado chorar demais. aqui em Brasília com a Fernanda, né? Hein? Aí eu li o livro, depois Foi eu fui casado? ensinar. Eu Onde é que você já foi? morei, já morei junto com a menina aqui na Asa Sul uma Mas vez. depois que a gente se conheceu, Depois conheci, você era solteiro. Nunca fiquei sabendo que você tinha casado. foi, não, cara, fiquei uns 2 anos aqui com a Fernanda. Aí eu lia, né? Aí eu ia explicar para ela. Aí eu ia ler para ela, eu começava a chorar. Ela, amor, você não serve para fazer isso, não, você é muito chorão. Eu falei, deixa eu só passar essa parte aqui, que depois eu falo. Engraçado. O dia mais emocionante para mim foi dia 21 de agosto de 2010, né? E nós fizemos um encontro lá na editora Tessauros, Sim, do era um Vitor sábado, Alegria. e eu tinha acabado de voltar do hospital, né? Assistir o parto do Gabriel, e tinha marcado essa apresentação aí. Então Que legal. nossa, aquele dia foi incrível, né? Tu chorou na apresentação? Eu tinha que apresentar e foi chorando mesmo. Acho que o Fernando lembra. Eu lembro. Que legal, cara, que massa. Muito bacana. Imagina, né? O presente que eu ganhei do meu filho nascer dia 21 de agosto, né? Imagina o presente, presentaço. Falar da vida de Jesus já é emocionante. E eu já estava com os nervos à flor da pele. É verdade, Nemias. Você é um abençoado aí, cara. Muito legal. Muito Não legal. foi assim, é claro que a bola quicou na frente do gol, né? A verdade é essa. Porque quando a Lucy engravidou, a gente não estava armando assim uma data para assim, tem que nascer em agosto. Não, foi aleatório, isso foi. Só que quando foi marcar a cesárea, o médico pegou e deu uma semana pra gente, ó, desse dia até esse dia. Sabe? E o Aí dia você falou, dia 21. 21 estava ali, eu falei, eu vou marcar dia 21, né? Mas a bola ficou ali na frente, não tinha jeito. Aí. Eu ia falar o quê? Que legal, cara. Foi incrível. Você, Adriano, nessa época, fazia o que da sua vida religiosa na época, Adriano? Em 2010? O Lucas falou aí que o 2010 Gabrielzinho meu né? livro. Em 2010 eu conheci o livro, mas eu tinha medo do livro. O Nemias lembra, cara. Naquela apresentação que a gente foi aqui na Asa Sul, Nemias, aquela menina lá, eu nem me lembro o nome dela, mas foi muito legal. Depois da apresentação, eu lembro de eu conversando contigo e tal, eu tinha, assim, muitas coisas, assim, porque conflita muito com a Bíblia em alguns pontos, né? E pelo fato de eu não conhecer, e o livro, ele por si só já é uma muralha, né? Grande a ser transposta, são 2.097 páginas de um texto bem pesado. Aí eu ficava assim, caramba, é difícil você falar alguma coisa a respeito disso. E assim, eu tinha muito medo, eu participava de um grupo de estudantes do Evangelho com um irmão aqui, e eu também tinha um trabalho que eu desenvolvia com o pessoal aqui na área estrutural aqui de Brasília. Aí eu ia lá, ensinava as liçõezinhas que eu aprendi, eu ensinava para eles, né? Eu ia aprendendo um pouquinho, ensinava para eles, aprendia, ensinava. E assim foi indo. E o Nemias me falava as coisas, eu falava assim, cara, mas aí eu tô sem chão, e aí esse negócio tá tudo errado, eu tô perdendo tempo, e ficava naquela, né? Eu falei assim, não, mas eu tô no caminho certo, porque o que eu quero fazer é servir a Deus, então Deus sabe a maneira, é Ele que vai me dizendo. E aí fui, porque até chegar Cara, a vida de uma pessoa, quando ela decide ser guiada, assim, pelo menos dá oportunidade
pro espírito conduzir, que ela vê pelo livro de Urantia ali esses ensinamentos. Se ela não tiver muita coragem e determinação, ela não vai não, cara. Não vai não. É muito mais fácil ela ficar no aconchego ali da religiosidade. Porque, cara, você caminhar sozinho, é praticamente você caminhar sozinho. E eu dei graças a Deus quando eu conheci o Neemias, que eu falei assim, caramba, uma pessoa que conhece aqui, não só que conhece, mas o Neemias ele falava de uma forma que... Mas eu ficava, pô, verdade, cara, verdade. Eu vinha com algumas objeções, o Neemias ele nem deve se lembrar, mas ele falava assim, é verdade. Mas mesmo assim eu ficava com medo, eu ficava com muito medo de ler o livro. Eu lutava tanto para poder ler, que eu acho que eu vim ler realmente, assim, terminar de ler o livro de Urantia em 2016, 2017, por aí, demorou uns 6 anos, 8 anos, para eu poder ler mesmo. Porque eu falei assim, não, agora é ponto final, agora eu vou ler isso aqui, dou o que doer, seja o que for, se for para você excomungado, eu vou ser excomungado, mas eu vou ler. Foi. Aí eu peguei e li, aí eu ficava assim, nos momentos